Oi, Jamil, pode chegar, estamos entre nós. Tudo bem com você? Hoje com o Renan, viu? Renan, salve, meu caro. Tudo Adriana. bem? Tudo bem, querido? Vamos lá, Jamil. A gente aqui com tantos problemas nacionais, no meio de uma eleição conturbada, a gente, de alguma forma, e eu acho que em outras partes do mundo também, passou a olhar por um certo tempo para a guerra da Ucrânia como uma guerra adormecida. E esse final de semana a gente teve a certeza absoluta que não há nada de adormecido nessa guerra, depois da explosão de um caminhão combustível que destruiu parte de uma ponte que liga a Rússia à Crimeia, a península, justamente península, que foi anexada pelos russos já numa guerra anterior, hoje de novo bombardeios fortíssimos, inclusive sobre a capital. Ou seja, não tem nada de adormecido nesse fronte, né, Jamil? Não tem, Adriana. Vamos colocar o que é essa ponte, o que é essa anexação, o que é a Crimeia e o que é que aconteceu hoje. Em primeiro lugar, a anexação da Crimeia é extremamente polêmica, aconteceu em 2014. E logo em seguida, o que faz o governo russo? Inicia uma série de obras públicas, de fato, na Crimeia, para tentar demonstrar para a população que a vida seria melhor sob o comando russo. Ou seja, passar para o lado russo traria vantagens. Então, eu fui até a Crimeia, Adriana, foram várias obras, o aeroporto novo, etc., várias coisas sendo feitas justamente para mostrar isso. Mas tinha uma obra que era basicamente um sonho da União Soviética, depois da Rússia, que era justamente ligar o território à península da Crimeia. E para isso precisaria construir essa ponte, essa mega ponte, que então Putin inicia a obra e é inaugurada em 2018. Então é o símbolo da anexação, é o símbolo da Rússia que diz basicamente: vou reconquistar meus territórios. Claro, reconquistar no ponto de vista de Moscou, porque para os outros aquilo ali era uma anexação indevida. Mas enfim, essa ponte que é tão simbólica para os russos, em abril deste ano, quando a guerra já rolava, os russos avisaram os ucranianos: não ousem tocar na ponte, não ousem fazer nada contra aquela ponte que é tão simbólica para nós. E no sábado, justamente, a explosão na ponte. E aí, claro, o que é que aconteceu? O governo russo, então, deixando muito claro que aquela linha vermelha era real. E hoje, pela manhã, uma resposta, um revide extremamente intenso nas principais cidades da Ucrânia, mais de 80 mísseis russos disparados contra o território ucraniano e uma ampla destruição. Portanto, a Rússia avisou que aquilo ali ela consideraria como inaceitável e agora ela está mostrando justamente para os ucranianos que isso é inaceitável. O problema, são vários os problemas, o principal deles é que esses ataques aconteceram de forma indiscriminada, ou seja, não foram ataques contra casernas militares, contra bases militares da Ucrânia, não, foi contra prédios residenciais, avenidas no meio da cidade, né, parques, pontes num parque, enfim, contra alvos civis. E isso, segundo a União Europeia, é o que constitui um crime de guerra. Então, os europeus estão chamando essa atitude de Putin de crime de guerra, porque justamente ataca a infraestrutura civil, ou seja, a própria população. A verdade, e para completar, é que desde sábado a guerra entrou num novo patamar, numa escalada que muitos temem que pode não ter retorno. E aí, claro, amanhã o G7, uma reunião de emergência e numa reunião que, claro, com Zelensky, na reunião do próprio G7. E a gente já vinha de uma escalada das ameaças, inclusive com ameaças nucleares voltando aos discursos. A gente já vinha disso há algumas semanas e agora a União Europeia, mais uma vez confrontada com essa situação, declara que há crime de guerra, mas e o que fazer além do discurso? Que é a barreira desde o começo, desde o dia 1 da guerra, né? É condenar no discurso e agir como daqui para frente? E aí a gente vê como é sensível e delicado tudo isso. Adriana, o instrumento que a União Europeia tem seria a aplicação de sanções. Isso ela vem fazendo. O outro é entrar em guerra, né? Agora, entrar em guerra, de fato,
significaria, e aí todos já falaram sobre isso, significaria a Terceira Guerra Mundial. Não há nenhuma dúvida sobre isso. E entre os europeus e entre os líderes internacionais, uma guerra declarada da União Europeia, ou das potências europeias, ou da OTAN, que é isso que seria feito, contra a Rússia, seria a declaração de uma Terceira Guerra Mundial. No território ucraniano? Provavelmente não. Provavelmente iria muito além do território ucraniano. E esse é o grande medo. Nós tivemos semana passada uma explosão muito suspeita num gasoduto no Mar do Norte. Ali não era a Ucrânia. Hoje tivemos aí ataques, inclusive, muito perto da fronteira com a Polônia. Ou seja, você tem aí um risco real dessa guerra transbordar em outro sentido. O instrumento, então, seria a aplicação de sanções. Mas olha só o que está acontecendo. Quanto mais a Europa aplica sanções contra a Rússia, claro, os russos são duramente afetados, mas a economia europeia também é afetada. Então você tem um desabastecimento de energia, você tem preços elevados de alimentos, e você tem todo um impacto econômico muito real das sanções que deveriam minar o Kremlin, mas no fundo minam a economia europeia inteirinha. Então você tem aí uma situação muito difícil, dramática, não há uma saída clara neste momento. Hoje pela manhã, eu passei a manhã inteira conversando com embaixadores, diplomatas na ONU, e todos diziam a mesma coisa. Hoje não existe um canal de comunicação para ligar para os russos e aí, vamos conversar? Não tem. Então, as pontes que estão sendo queimadas não são só as da Crimeia. Esse é o perigo dessa história neste momento. Eu lembro no começo da cobertura, quando a gente começou a acompanhar a invasão russa à Ucrânia, que havia regras mesmo dentro da guerra, né? E esse relato que o Jamil traz de ataques contra civis, prédios, residências, hospitais, enfim, demonstram que essas regras já não estão sendo cumpridas por parte da Rússia, né? E por isso esse sinal de alerta. E há bastante tempo, né? Uhum. Jamil, nossa ponte com você está de pé, firme e forte, sempre. Viu? Sempre, sempre. A gente pode estar em locais diferentes aqui da casa ou da ONU, etc. Hoje o Renan falou que está parecendo que está num bunker. Tá meio escondido assim. Bunker, é quase um bunker. É quando eu me escondo, vamos dizer assim, daqueles menores de 18 anos que insistem em querer fazer barulho. A acústica tá ótima aí do seu estúdio. Aqui tá bem, pelo menos. Um beijo, querido. Bom trabalho. Até amanhã. Obrigada, viu? Obrigado para vocês todos.